Queridos irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Queremos dizer da nossa alegria, agradecendo a Deus pelo privilégio da salvação, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, nos concedendo a salvação, remissão dos nossos pecados e, por fim, a vida eterna. Queremos também externar nossa alegria pela vida do nosso pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves, pelo espaço concedido nesse período de congresso de jovens, para que jovens preletores estejam refletindo a palavra de Deus com todos vocês. Queremos convidar a todos para, nesse momento, estar lendo a palavra de Deus na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero, com a ajuda de Deus, meditar e refletir um pouco acerca da soberania de Deus na criação. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, nesse capítulo de número 11, após discorrer acerca do plano soberano, misterioso e gracioso de Deus, acerca da salvação para os seres humanos, o apóstolo Paulo encerra o capítulo 11 da Epístola aos Romanos com palavras de adoração que exaltam a soberania, a sabedoria e o conhecimento de Deus sobre tudo e sobre todos. Eu gostaria de me ater no versículo de número 36, quando o apóstolo Paulo inicia dizendo: porque dele. Eu gostaria de dizer de que Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo disse, porque dele. Deus tem direito a todas as coisas, porque ele é o Criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo estava dizendo de que Deus é tudo em todos. Deus é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é o Criador e o sustentador de toda a criação. Quando nós lemos a palavra de Deus, no livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, nós vemos a seguinte expressão: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra de Deus também vai dizer no Salmo de número 24, o verso 1 e o verso 2, o salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. É a palavra de Deus afirmando de que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós observamos no livro de Neemias, no capítulo 9, versículo 6, depois de Esdras ter lido a lei para o povo, e no capítulo 9 especificamente, o povo se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados e gasta um quarto do dia para ler a palavra, outro quarto do dia para confessar os seus pecados e o restante do dia para adorar a Deus. E os levitas, no versículo de número 6, eles também expressam louvor a Deus e exaltação a Deus, reconhecendo que Ele é o Criador de todas as coisas. Diz assim a palavra do Senhor, 9:6 de Neemias: Tu só és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e Tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então, meus queridos irmãos,
Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Deus é tudo em todos. Profeta Isaías, no capítulo 40, versículo de número 28, também exalta a Deus e também expressa, mostrando de que Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Isaías 40, verso 28, diz a palavra: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele é o Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Ainda em Isaías capítulo 45, versículo de número 12, o próprio Deus afirma que ele é o Criador de todas as coisas, quando a palavra de Deus nos diz, Isaías 45 e 12, dizendo, o Senhor dizendo: eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. O próprio Deus está afirmando que é o Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Sendo assim, em todas essas coisas, Deus age como agente livre, faz o que quer, porque quer, e conforme Jó 33:13, melhor dizendo, ele não dá satisfação alguma do que faz. Nós lembramos do exemplo de Jó, quando no capítulo 1 do livro de Jó, nós vemos Jó sendo provado por Deus. E depois de ter perdido todas as coisas, todos os seus filhos, no capítulo 1, versículo 20, Jó reconhece que Deus é soberano. Jó reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que depois de receber aquelas tristes notícias, Jó, ele se levanta, rasga o seu manto, se humilha diante de Deus e o adora, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que em tudo isso, Jó não pecou, porque ele reconheceu que tudo é de Deus. Glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo: porque dele e por ele são todas as coisas. Deus é a própria fonte da criação. Tudo foi criado por intermédio dele e da sua palavra. O apóstolo João escreve o Evangelho conforme o capítulo 1, versículo de número 3, e ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ainda diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus, além de ser o Criador de todas as coisas, ele também é a fonte primordial da criação. Antes de tudo existir, o Verbo já existia, e foi através dele e da sua palavra que tudo aquilo que conhecemos surgiu. Nesse momento eu gostaria de me dirigir a você e dizer de que Deus tem poder para fazer surgir através da sua palavra aquilo que você está precisando. Basta apenas uma palavra e tudo pode se resolver. Creia que Deus é poderoso para fazer tudo abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Também, meus queridos irmãos, em Colossenses capítulo 1, versículo 16, a palavra de Deus confirma sobre isso que estamos falando quando o apóstolo Paulo escreveu dizendo: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. No versículo 17 ele continua dizendo: e ele é antes de todas as coisas, e
todas as coisas subsistem por Ele. Glória a Deus. Jesus, como disse, é o Criador de todas as coisas e é o agente atuante da criação. Mas o apóstolo Paulo vai mais além, quando ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo o que Deus criou, tudo o que foi criado por Deus, foi criado também para a glória de Deus. O intento primordial de Deus na criação do homem foi para que o homem o gloriasse, o homem o adorasse, o exaltasse. Essa era a vontade de Deus para o homem. Entretanto, a palavra de Deus diz de que Deus formou o homem e constituiu o homem com livre-arbítrio, com o poder de escolha. Mas o homem decidiu pecar, o homem decidiu se afastar de Deus. Conforme a palavra de Deus em Isaías capítulo 59, versículo de número 2, a Bíblia diz de que as iniquidades, ou as vossas iniquidades, fazem distinção, ou seja, separação entre vós e o vosso Deus. Em Romanos 3:23, Paulo escreve à igreja em Roma dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus é amor e Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por que que Deus criou a vida? Por que Deus criou o homem como coroa da sua criação? Porque Deus é amor e o amor ele é melhor expressado a algo ou a alguém. E quando Deus cria a vida, Deus cria a vida como forma, como manifestação do seu amor para com os homens. E Deus, quando nós falamos acerca do amor de Deus, nós nos deparamos com aquilo que Jesus Cristo disse em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor sacrificial de Deus sendo manifesto. É o amor incondicional de Deus sendo manifesto. Um amor que não se pode medir, um amor que não se pode mensurar. É um amor indescritível, mas a Bíblia diz que deu o seu Filho. Veja, um amor sacrificial. Houve sacrifício. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo verteu o seu sangue puro na cruz do Calvário para nos redimir de todo o pecado. É o amor sacrificial. Mas o amor de Deus não é somente um amor indescritível, um amor incondicional, um amor imensurável e um amor sacrificial. O amor de Deus também é um amor sem interesse, porque o apóstolo João, ele escreve dizendo que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Antes que pudéssemos amar a Deus, ele já tinha nos amado. Glória a Deus por isso. Mas o amor de Deus também é um amor indivociável. O apóstolo Paulo, nessa mesma epístola aos Romanos, no capítulo de número 8, ele faz a seguinte indagação: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, o perigo, a fome, a nudez, a espada? Quem nos separará deste amor? Ele mesmo afirma dizendo: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como é bom falar do amor de Deus. E melhor do que falar do amor de Deus é provar o amor de Deus. E o desejo de Deus é que você prove do seu amor. Você que já é crente,
Você também precisa a cada dia provar do amor de Deus. E você que ainda não fez ou não firmou um compromisso com Cristo Jesus, eu te convido a provar do amor de Deus. Esse amor que inunda o nosso ser, esse amor que inunda a nossa alma. Jesus te ama com este amor que está sendo pregado nesse instante. Mas, como eu estava falando, todas as coisas foram feitas para a glorificação do nome do Senhor. Eu gostaria de, neste momento, abrir um parêntese aqui nesta mensagem e falar e me dirigir para você que, porventura, meu amigo, meu irmão, esfriou na caminhada, está desviado, que parou na sua caminhada cristã. Eu quero dizer para você, a sua vida foi feita e criada por Deus para a glorificação do nome dEle. Você é um instrumento de Deus e o Senhor deseja te usar. O seu lugar ainda não foi ocupado por ninguém. Deus está te esperando. O Senhor tem um plano na tua vida. O Senhor quer que o nome dEle seja glorificado também na sua vida. Precisamos também entender de que as circunstâncias desta vida servem para a glorificação do nome de Deus. Às vezes passamos por determinadas circunstâncias que nós não conseguimos compreender, que nós não conseguimos aceitar ou entender. Como Pedro naquela ocasião que Jesus decidiu lavar os pés dos discípulos. E Pedro negou que Cristo fizesse aquilo, mas Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, o que eu faço hoje tu não sabes, mas depois tu irás entender, Pedro. Como também naquela ocasião, quando Jesus estava diante de uma grande multidão, e ele mandou que os discípulos repassassem aquela mensagem dizendo: diga ao povo que se sente, e vamos procurar alimento, vão comprar pão para essas pessoas serem alimentadas. Nós não podemos despedi-las com fome. E alguém chegou para Jesus e disse: mas Senhor, se nós tivéssemos dinheiro suficiente para comprar pão para toda esta multidão, nós não encontraríamos um lugar que pudesse fabricar tanta comida. Mas a Bíblia diz que Jesus estava fazendo aquilo para os experimentar, porque ele já sabia o que iria fazer. E eu quero me dirigir para você nesse instante. Possa ser que você não esteja entendendo o que está acontecendo. Possa ser que o que sobreveio sobre a sua vida por esses dias seja algo incompreensível para você agora. Mas eu quero te dizer, possa ser que o Senhor esteja te experimentando, mas Ele já sabe o que irá fazer. Ele conhece o futuro, Ele conhece o que está além da sua vista. Não viva por vista, viva por fé. O Senhor cuida, o Senhor tem cuidado, o Senhor sabe o futuro. Como Ana, que orava a Deus por um filho e ela não podia porque ela era estéril. O Senhor tinha cerrado a sua madre. Mas depois de clamar a Deus, a Bíblia diz que Samuel nasceu. E quando Samuel nasceu, Ana cantou ao Senhor e glorificou a Deus pela sua soberania. E ela diz no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6. Ana exalta a soberania de Deus quando ela diz: é Ele quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Eu gostaria de convidá-lo a refletir acerca da importância de se aproximar de Deus. Deus é soberano, Deus está acima de todas as coisas, mas Deus nos convida a buscar a sua presença. Deus nos convida a buscar conhecê-lo mais. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto.
Profeta Jeremias, no capítulo de número 29, versículo 12 e versículo 13, também revela o desejo de Deus em comunicar-se com o homem, em estar perto do homem, em revelar a sua grandeza ao homem. Quando ele diz, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Este Deus soberano que estamos refletindo neste momento é o Deus que deseja se comunicar contigo, que deseja falar contigo. Deus deseja estar perto de você. Jeremias 33:3 diz a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ainda a palavra de Deus diz em Amós capítulo 5, versículo 4, o Senhor se dirigindo à nação de Israel, dizendo, porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Buscar a Deus é uma questão de sobrevivência. Primeiro vocês me buscam, disse o Senhor, depois vocês têm vida. Precisamos conhecer mais acerca deste Deus. Profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, escreveu dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, como a chuva serôdia que rega a terra. Deus é um poço muito profundo. Quanto mais conhecemos Deus, mais há algo de Deus para ser conhecido. Deus deseja se aproximar de nós. Deus deseja conversar conosco. Busque a Deus de todo o seu coração e Ele irá revelar a sua soberania, Ele irá revelar a sua grandeza, os seus mistérios, o plano que Ele tem para a sua vida. Como é bom servir a este Deus, como é bom estar perto deste Deus. Ele disse através de Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Quem busca a Deus, encontra Deus. Jesus deseja ser encontrado de nós. Queremos convidar você, que ainda não fez a sua decisão para Cristo. Se você deseja conhecer este Deus soberano, se você deseja se aproximar dele e firmar um compromisso com ele, aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida, esta é a sua oportunidade. A porta da salvação está aberta e o Senhor Jesus te convida a deixá-lo entrar. Jesus te ama, tem um plano na sua vida. Estaremos orando daqui a alguns instantes por você. E se você deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus, dobre o seu joelho onde você está e Jesus Cristo irá apagar os teus pecados e escrever o teu nome no livro da vida. Queremos também aproveitar a oportunidade para convidar todos aqueles que estão nos assistindo a participarem do nosso congresso que está acontecendo durante esses dias na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no Templo Central, na Avenida Cruz Cabugá. Você é o nosso convidado especial. Deus tem uma palavra para o seu coração. Estão sendo dias de bênçãos para a nossa vida, onde estamos vendo a soberania de Deus sendo manifesta na vida dos jovens. Venha, traga alguém não evangélico. Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por este privilégio que é poder refletir na sua palavra. Ore comigo. Soberano Deus, Pai que está nos céus, neste momento, meu Senhor, eu quero te agradecer por uma tão honrosa oportunidade de poder estar refletindo acerca da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a guardar a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a nos aproximarmos de Ti. Guia os nossos passos, Senhor. Ajuda-nos a chegar nos céus. Se porventura há alguém que nesse momento deseja, Senhor, se entregar a Ti como servo, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua necessidade de salvação, eu quero te pedir, Senhor, apague os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida e segure em suas mãos para que eles possam permanecerem nos teus caminhos até a tua vinda, Senhor. Eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, Senhor.
continua conosco, continua nos ajudando, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a sua audiência. Continue refletindo na palavra de Deus.